Mais uma entrevista com o Dr. Wellington Menezes, falando sobre a Operação Passárgada, o que aconteceu no caminho, no percurso entre a Polícia Federal e o presídio Nelson Hungria. Dr. Wellington, boa tarde. Boa tarde. Dr. Wellington, como é que foi essa história? O senhor começou a contar para a gente, nós até resolvemos fazer um capítulo especial sobre isso, de tão complicado que foi. O que aconteceu nesse percurso? Olha, de antemão, para que a gente, o cuidado que nós temos que ter, né, com as nossas falas, na entrevista passada, eu falei sobre que teria ocorrido no dia 8, né, no dia 8 de abril de 2008, sendo que, na verdade, ocorreu no dia 9 de abril. Então, eu quero apenas fazer essa retificação em relação à data, que foi no dia seguinte, né? Então, na verdade, o dia 8 foi o dia que a gente saiu, que nós fomos numa festa, e na madrugada para amanhecer, no dia 9, foi então que ocorreu a invasão da minha residência a mando, né, do então ex-corregedor do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, como eu disse, e futuramente nós estaremos também demonstrando uma leva de irregularidades processuais, mas agora nós vamos falar exatamente de como foi esses fatos que ocorreram aí durante esse período que nós tivemos lá na sede da Superintendência da Polícia Federal, e a posteriori nós fomos conduzidos então até o presídio chamado Nelson Hungria. Quanto tempo vocês ficaram lá? Olha, tanto na sede como no presídio? Nós ficamos na sede, foi um dia, né? Nós chegamos lá por volta de meio-dia, 11h30, e a gente saiu de lá, já era bem tarde, umas 11 horas da noite, por aí, em torno disso. E a gente foi conduzido, né? Nós éramos mais ou menos em torno de umas 45 a 50 pessoas, dentre elas advogados, prefeitos, vice-prefeitos, diretores de departamentos, enfim, né? Foi de acordo com a investigação, né, que foi feita e que então solicitaram do então corregedor essas prisões, e diante dos fatos que foram encaminhados para ele, obviamente, e só reiterando, ele não tinha legitimidade para mandar prender ninguém. Mas quando após ficarmos lá na Polícia Federal, eu particularmente após 5 horas de interrogatório, né, onde não existia, como não existe, nenhuma prova de que nós tenhamos desviado qualquer importância de dinheiro devido ao INSS, né, uma vez que é público e notório, diversas vezes a gente reafirmou que a ação foi vitoriosa, e aí então iniciou-se esse processo de transferência. E é lamentável, não é, que a legislação diz que até que se prove o contrário, todos são inocentes. Infelizmente, o Brasil tem vivido alguns momentos de grandes erros, como foi esse caso, e aí nós fomos então colocados dentro de uma viatura, um furgão, né, onde de um lado iam 5 pessoas, do outro lado mais 5, e o condutor desse furgão, eu acho que ele confundiu bastante o que ele transportava, porque eram freadas, eram curvas, e a gente não tinha nem onde segurar ali atrás. E com todo um arsenal, todo um aparato, né, a cidade de Belo Horizonte, no trajeto ali da Rajagabalha até lá na região onde lá em Contagem, né, perto de Contagem, onde é a Nelson Hungria, aquilo ali foi tudo fechado, enfim, foi todo a gente, na verdade... Cinematográfico. Foi cinematográfico, igual aqueles filmes de Hollywood, né, onde a gente ali, eu sinceramente, eu entendi que
a gente era julgado de um lado para o outro, dentro do furgão, não é? E quando a gente chegou lá na penitenciária, o que eles fizeram com a gente? Eles simplesmente colocaram a gente dentro de uma sala, uma sala que só tinha uma cela, né? Que eles falavam que era sala, mas era uma cela, imunda, sem água, sem banheiro, e nessa cela colocou todo mundo lá dentro. Ou Quantas seja, pessoas? umas 40 mais ou menos, 40, 50 numa cela que não passava de, não tinha uns 30, 40 metros quadrados no máximo. Todo mundo supostamente envolvido com esse problema? Todos os prefeitos, procuradores, né? Enfim, todas as pessoas que eles, né, fazia parte das acusações do Ministério Público e da Polícia Federal. E lá, e não tinha nenhuma água. Eu me lembro que um prefeito pediu que se trouxesse que ele queria beber água, que ele estava com sede. Então eles pegaram uma lata de 20 litros, essas latas de banha, né, de tinta, aquelas de 20 litros, e colocaram também um balde de plástico, um balde desses de 10 litros. Eles colocaram assim do lado de fora, pegaram uma mangueira, abriram a água e encheram de água lá. E escocho? Uma água que a gente não sabia nem a procedência, e aí trouxeram uns copinhos plásticos e entregaram uns 2 copinhos, e era um calor, estava muito quente lá dentro, e entregaram uns 2 copinhos de plástico para a gente, 2 ou 3, não me lembro direito, que inclusive eu não bebi daquela água, né, eu me recusei a beber a água, e aí começaram as ameaças, né? Eles começaram a dizer para a gente que era para a gente ficar ali, que daí a pouco a gente teria a cabeça raspada, que eles iriam raspar as nossas cabeças para que a gente pudesse interagir com os bandidos que lá estavam. Então, esse primeiro contato que a gente teve, eu fico imaginando, né, isso dá para a gente demonstrar aquilo que eu falei numa das gravações anteriores, e eu vou ter que continuar insistindo, do sistema porco, falido, imundo, que é o sistema penitenciário nesse país. Porque a desmoralização, dizem que a pessoa ficaria reclusa com o intuito de recuperação para a vida social. Sendo que, na verdade, lá dentro é uma escola do crime. O ódio, ele entra automaticamente dentro do apenado, porque no primeiro contato, quando ele é obrigado a virar de costas, abaixar a cabeça e chamar um carcereiro de senhor, quando eles não mandam a gente chamá-los de doutores, porque senão você não come, porque senão você não bebe, porque senão você não toma o café da manhã. Então, na próxima gravação a gente vai estar falando como que foi esse contato com os outros presos, né? Porque e é interessante, porque toda essa forma, né? esse formalismo nefasto, essa coisa ridícula pelo qual nós passamos, quando você chega lá dentro, né, do pavilhão, aí lá dentro tem os líderes, porque quem controla o sistema carcerário brasileiro são as lideranças, são as quadrilhas, são as facções, são eles que controlam lá dentro. Então é todo um procedimento daquilo que o cidadão comum, aquele que paga o imposto, que espera que o delinquente seja retirado da sociedade para que ele possa cumprir a sua pena e depois ser ressocializado, está equivocado, porque na verdade não acontece. A escola do crime é lá dentro. Eu nunca imaginava como que seria uma falsificação de título da dívida ativa. E lá dentro tinha um cidadão que ele ensinava como falsificar um título da dívida ativa. Ele é expert nisso. E outros, né, que a gente ficou conhecendo, que nas próximas gravações eu vou estar informando e passando, porque eles deveriam abrir o sistema penitenciário para que a imprensa, para que toda a população tivesse acesso
até mesmo para evitar que as pessoas saiam por aí cometendo crimes, cometendo furtos, crimes de diversas naturezas, que conhecesse um pouco para ver qual o futuro, né? Que antigamente a gente costumava dizer que cadeia, né? Eles têm um dito aí na língua da bandidagem, que cadeia foi feito para homem. Eu entendo que cadeia não foi feito para ninguém. Aliás, nada melhor do que a liberdade. Ok, doutor. Muito obrigado, hein?